Senhores, chegamos à última questão, a questão 44 de Química na UERJ 2016, segundo exame de qualificação. Essa questão até poderia parecer biologia, pode até ser resolvida por um professor de biologia, mas vou resolver aqui porque eu quero. Tinha pouca questão de química, então vamos aqui. Senhores, enunciado. Mas antes, olha só. Cara, assusta, porque é grande, tem dois gráficos, tem uma tabela, mas ó, é bem simples, fica aqui comigo que vamos ver. Olha aqui. A temperatura e a pressão afetam a solubilidade do oxigênio no sangue dos organismos. Alguns animais marinhos sem pigmentos respiratórios realizam o transporte de oxigênio por meio da dissolução desse gás diretamente no plasma sanguíneo. Observe a variação da solubilidade do oxigênio no plasma em função da temperatura e da profundidade a qual o animal esteja submetido, representado nos gráficos a seguir. Beleza, vamos analisar daqui a pouco. Um estudo realizado sobre 4 diferentes condições experimentais para avaliar a dissolução de oxigênio no plasma desses animais apresentou os seguintes resultados. Tá aqui, a gente vai falar bonitinho. Vamos entender o comando da questão. O transporte de oxigênio dissolvido no plasma sanguíneo foi mais favorecido na condição experimental representada pela seguinte letra. Então, assim, a gente tem que ver onde vai ter maior solubilidade de oxigênio ali, beleza? Porque é o que ele quer mais favorecido. A gente tem que pensar, então, como se dá a solubilidade de gases, beleza? Vou botar aqui, ó, solubilidade de gases. Bom, a gente tem ali temperatura e profundidade. Como é que a gente vai ver em relação à profundidade? Temperatura a gente deve lembrar, vou falar daqui a pouco, mas profundidade a gente vai começar a pensar em pressão. Quanto mais profundo, maior pressão. Então eu vou até botar aqui, ó, dessa maneira. Para cá, ó, aumenta, e aqui obviamente é menor, pressão. Quanto maior profundidade, maior pressão. Beleza? Isso, pressão, óbvio, ali naquela solução, no caso do plasma. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar na temperatura. Como é que a gente pode relacionar a temperatura com pressão? Senhores, lembra aí quando você abre um refrigerante, por exemplo. Pensa aí, resgata da sua memória, o que acontece quando você abre um refrigerante que está quente e um refrigerante que está gelado. Resgatou? Cara, quando você abre um refrigerante quente, tem um maior escape de gás, tá ligado? Ele sai mais, ele espuma mais do que quando ele está gelado. Repararam nisso? Lembraram disso? Então, senhores, essa saída, essa espuma, basicamente, claro que nem sempre sai espuma, mas o refrigerante começa a espumar mais. Tu vê as bolhas de gás saindo. Cara, então eu posso dizer que quanto maior temperatura, indica numa menor solubilidade. Solubilidade. Então, quanto maior temperatura, menor solubilidade dos gases. Refrigerante quente libera mais gás do que o refrigerante gelado. Resgatou aí? Beleza? É basicamente o contrário de sólidos, né? A gente está acostumado. Aqueceu, dissolve mais sólidos. Gases é o contrário, beleza? E pressão, senhores? Vamos analisar em relação à pressão agora, que é a relação com a profundidade que a gente tem. Senhores, mesmo exemplo do refrigerante. Antes de você abrir o refrigerante, ele está duro, ele tem uma pressão maior. Logo que você abre, aquela pressão interna ali diminui e eu tenho escape de gás. Posso dizer então, quanto maior pressão, maior solubilidade. Por quê? É como se o gás ficasse aprisionado ali, né? Claro, senhores, a pressão que tem ali dentro é justamente por causa dos gases, ok?
eu tenho, tipo, quando eu fecho, gás começa a sair e aí a pressão aumenta. Ok. Mas tá ligado que quando tá fechado, eu não tenho mais escape do gás. Quando eu abro, todo o gás que tá ali, vamos dizer, fazendo essa pressão sai, mas as bolhas começam a sair. Então diminui a pressão e aí o gás começa a sair. Beleza, senhores? Então a gente tem isso aqui. Tranquilo? Maior temperatura, menor solubilidade. Maior pressão, maior solubilidade. Bom, só vou mudar aqui, a gente entendeu o conceito, só vou mudar uma coisinha aqui para a gente aplicar na questão. Por quê? Ele que é o mais favorecido, então a gente tem que pensar maior solubilidade. Então eu vou apagar aqui para a gente analisar melhor. Vou dizer que menor temperatura, maior solubilidade. Show? E aí a gente vê. Porque o que a gente quer agora? No experimento de menor temperatura e de maior pressão, que aí a gente vai ter maior solubilidade. E vamos ver aqui, ó, as condições. W, X, Y, Z, tá aqui. Temperatura. O melhor é na baixa temperatura. Então já vou tirar esse carinha aqui. E na pressão? Pressão, será que eu botei certinho? Roxo, pressão azul. Cara, pressão então tem que ser alta e alta aqui, né? Então eu vou riscar aqui, ó. E é isso, gente. A gente chega na condição W. Letra A é o nosso gabarito da questão, beleza? A gente poderia ter analisado por aqui, olha aqui o gráfico, tá? Eu só quis resgatar com vocês e tentar contextualizar de certa maneira. Olha aqui, temperatura aqui, ó. Tá vendo? Ou melhor, tá vendo que a solubilidade diminui? Solubilidade está diminuindo aqui. Por quê? Aumenta a temperatura. Solubilidade está aumentando. Por quê? A profundidade aumenta e a pressão aumenta. Então, ó, diminuiu aqui por causa do aumento da temperatura e aumentou aqui por causa do aumento da pressão. Então, assim, o que eu comentei aqui, vocês podiam tirar do gráfico. Eu estou comentando agora. Eu queria que vocês resgatassem o que vocês sabem. Show? Mas poderia ter visto por aqui. Então é isso, senhores. Acabou essa questão. Acabou a UERJ 2016, segundo exame. Mas se tiver alguma dúvida nessa questão ou nas outras, comenta lá nas outras questões, comenta aqui que a gente troca ideia. No mais, é isso. Gostaria da sua curtida aí. Valeu!